Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso culto de oração ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem ouvidos e ouve, o Deus que pode todas as coisas. Por isso nosso coração está cheio de expectativas, na certeza de que o Senhor Deus irá operar as suas maravilhas conforme a sua vontade, para louvor da sua glória. Queremos cumprimentar também todos que nos acompanham através da internet. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quero convocar os irmãos para que nós possamos agora, aquietados diante do Senhor, com o nosso coração sossegado, orarmos ao nosso Deus, invocando a sua bênção para este culto que aqui estamos para prestar diante de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos o nome santo do Senhor, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por sua glória, majestade, grandeza, por sua onipotência, onisciência, onipresença, e não obstante a toda a sua soberania, aprove a Ti, ó Deus, estender para nós a Tua mão, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, e nos fez assim então povo do Senhor, família de Deus. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Os nossos olhos espirituais foram abertos e nós então enxergamos a Jesus Cristo como o único Deus e o nosso Salvador, e o nosso estado de miséria, e assim, Pai, confessamos a Ti como nosso Salvador e nos entregamos a Ti. Estamos aqui nesta noite, neste culto de oração, na total dependência do Teu Espírito Santo, porque verdadeiramente nós não sabemos orar como convém, mas confiamos na intercessão do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós confiamos na intercessão de Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, de onde intercede pelo seu povo, pelos seus filhos. Ó Deus, que o Senhor traga ao nosso coração as motivações santas e os motivos corretos em acordo com a sua vontade, para que possamos apresentá-los a Ti em humilde oração. Que este lugar seja tomado pela Tua presença. Que o Senhor nos abençoe de maneira abundante nesta noite, com Teu poder, com Tua presença, com Tua palavra, com aquilo que nós vamos cantar, ler da Tua palavra, ouvir a pregação da Tua palavra, com cada momento deste culto, Senhor, que tenhamos a nossa fé fortalecida, renovada, restaurada, avivada, ó Deus, e que o Senhor reine neste culto, e que tudo aqui traga honra, traga glória para o nome santo do Senhor. Tu que nos conheces, ó Deus, individualmente, Tu que nos conheces do íntimo, opera, Senhor, no particular da vida de cada pessoa, e opera também no coletivo da Tua igreja. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Sobre nós, ó Deus, seja a graça do Senhor, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, os milagres do Senhor. Mas rogamos também obras maravilhosas do Senhor sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre as famílias do nosso país. Nós rogamos o derramar da Tua graça, da ação do Espírito Santo, que muda histórias, que muda quadro, que resgata pessoas, que faz maravilhas, que faz com que o desvalido, ó Deus, que está no monturo, ele seja sentado com os príncipes do Teu povo. Tu és Deus de maravilhas, Senhor. Intervém na nossa vida, na nossa casa. Intervém na vida do moribundo, do perdido, daquele que está, Senhor amado, distante do Senhor por este mundo afora. Intervém nos rumos da nossa nação. É a nossa oração, no santo, bendito, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E que tudo se realize conforme a vontade do Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós vamos ler, irmãos, o Salmo de número 113. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113. À medida que você encontrar, se você estiver em condições, se coloque de pé, por favor, para nós fazermos esta leitura de forma uníssona. Ou seja, leremos juntos todo o Salmo, são apenas 9 versículos. Vamos, apesar de estarmos em número menor do que domingo pela manhã e à noite, vamos fazer como fizemos domingo, ler bem forte a palavra do Senhor, como Ele é digno, ler de coração, abrir a nossa boca, botar força ou volume, eu não sei, na nossa voz e ler a palavra do Senhor de forma bem bonita para a glória do nosso Deus. Todos juntos, Salmo 113, louvor a Deus por sua bondade. Vamos lá? Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos repetir os versículos número 1 e número 2, todos juntos. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria diante do nosso Deus, que é tremendo. Aleluia, cantemos ao nosso Rei, Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A sua verdade reina nas nossas vidas, nos nossos corações. Ele é Deus que reina sobre nós com amor. Ele é Deus que reina com misericórdia. É Deus que reina com providência, com provisão, com muita graça. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, exalta o nome daquele que é digno. Seu nome
Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu Santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, exaltado seja o Senhor, o nosso Deus forte, a quem nós buscamos esta noite, na certeza de que iremos encontrá-lo, porque o buscamos de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltemos o nome. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. E a minha A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. aleluia. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. E a minha alma A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. assim eu te contemplo, suas vozes louvam ao Senhor. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo.
assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Aleluia, que os nossos lábios louvem ao Senhor em todo tempo, ainda que tu diga que não, ainda que as circunstâncias sejam adversas, nós louvaremos o bom nome do nosso bondoso Deus, que é sempre conosco, que nunca nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não pode não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. O Deus do impossível não desistiu de Ele mim. não desiste não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível.
Aleluia. E agindo Ele, quem o impedirá? Ele age em nosso favor. Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. A amada igreja pode sentar, e a palavra mais uma vez está com o nosso irmão Pastor Wallace. Queridos irmãos, antes da nossa entrega de oferta, eu queria fazer uma oração bem específica. A palavra do Senhor diz, Lucas 1,37: não há nada impossível para Deus. E nós cantamos também este cântico, o Deus do impossível. E neste ambiente de oração, eu gostaria de, junto com os irmãos, orarmos por situações ou circunstâncias que só um milagre de Deus pode resolver. Nós não somos daqueles que determinam milagres, que marcam hora para milagres, mas nós cremos que Deus faz milagre. Quando Ele quer, quando Ele age, quando Ele opera, ninguém pode impedir. E a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor queira, conforme a sua vontade, a sua glória, operar um milagre, ou alguns milagres aqui nessa noite, ou na vida daqueles que estão acompanhando pela internet. Ele pode, e se Ele quiser, ninguém pode impedir. Então, se você tem uma situação na sua vida, na sua família, que só um milagre pode resolver. É um filho, é um marido, é um cônjuge, é uma enfermidade que a medicina desenganou, é um quadro difícil, é uma situação que a gente diz assim, só um milagre. E milagre acontece porque Deus está vivo. Se é o seu caso, eu queria que você ficasse de pé, por gentileza, para a gente fazer essa oração específica. Deus, nós estamos reunidos na presença do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, neste ambiente de adoração ao Teu nome, neste ambiente de fé, de esperança. Não estamos aqui buscando homens, ídolos, nós estamos buscando o Senhor Todo-Poderoso, que não obstante a sua grandeza, a pujança do seu poder, é um Deus compassivo e misericordioso, é um Deus que se compadece do seu povo. E neste momento, Pai, de forma reverente, absolutamente reverente, humilde, unidos numa só fé, Deus, nós queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, que derrame da Tua graça, do Teu poder, Senhor, sobre esta situação que esta pessoa coloca agora diante do Senhor, e esta postura dela de se colocar de pé, afirmando de que só Deus, só um milagre, só uma operação maravilhosa de Deus. E nós cremos, Pai, nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos na Tua palavra, não há nada impossível para Deus. Então, Pai, humildemente, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, como aquele pedinte com a mão estendida pedindo pão, nós pedimos a Ti, Senhor, entra nessa causa, nessa situação, com o Teu poder que muda o quadro, com o Teu poder que reescreve a história, com o Teu poder que muda esse coração, com o Teu poder que traz libertação, transformação, cura, mudança. Ó Deus de milagres, age na vida, na história da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, desta mãe aflita, deste pai aflito, desta moça, deste rapaz, deste homem, desta mulher. Entra, Deus, no canto mais secreto, Senhor, e opera, Deus, o Teu milagre, para a glória do Teu nome, Senhor, conforme a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim, Senhor, humildemente, aguardando na Sua misericórdia e na Sua vontade preciosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus, segundo a vontade dEle, conceda a petição do seu coração, em nome de Jesus. Agora você vai ofertar ao Senhor, conforme nós temos aprendido através das Escrituras Sagradas, que a oferta é um reconhecimento de que Deus é gracioso conosco, Deus é bondoso, e nós devemos fazê-lo com alegria e com gratidão. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, nos ensina o princípio da honra, como diz aqui: honre o Senhor com os seus bens,
e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Sob esta palavra, nós entregaremos nossa oferta e devolveremos o dízimo do Senhor. Você que está em casa também pode fazê-lo através de uma transferência online, mas sempre com alegria e com gratidão no nosso coração. E que Deus nos abençoe. Que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. Te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. Que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor, de louvor. Vamos orar.
Pai, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus, Tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que tudo vem de Ti e que tudo, ó Pai, pertence a Ti. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos abençoado de forma grandiosa, que nós não podemos mensurar. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens estado presente na nossa vida, Tu tens cuidado do nosso interior, do nosso exterior. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque Tu és um Deus pessoal, um Deus que cuida individualmente de cada um de nós, que sabes das nossas dificuldades, das nossas, os nossos limites, e sabes, ó Pai, que nós somos falhos, mas mesmo assim Tu nos amas e cuidas de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos dado muito mais do que nós necessitamos. E te agradecemos, Senhor, porque aquilo que nós necessitamos, Tu tens nos sustentado. E te agradecemos, Senhor, porque nós temos sido supridos na nossa vida espiritual acima de tudo. Que Tu tens alimentado a nossa alma, tens alimentado o nosso coração, tens alimentado o nosso ser através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar ministrando no nosso coração e fazendo com que nós possamos cada dia mais sermos parecidos contigo. Abençoa-nos, ó Pai. E te agradecemos, Senhor, porque Tu tens suprido também as nossas necessidades emocionais. E sabemos, ó Pai, que nós precisamos disso. Quantas vezes estamos entristecidos e Tu trazes uma palavra, ó Pai, que nos fortalece, nos levanta, ó Pai, e nos fazes novamente alegres. Porque a nossa alegria está em Ti, não está nas circunstâncias, não está nas coisas, mas a nossa esperança, a nossa alegria está em Ti. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens suprido também a nossa vida material. E nós sabemos, ó Pai, que tudo que nós temos, tudo que nós somos pertence a Ti. Queremos honrar a Ti, ó Pai, com as nossas vidas, com a nossa renda, com o nosso trabalho, com o nosso ser. Queremos Te glorificar, ó Deus, e Te agradecer por tantas coisas que Tens feito por nós. E Te pedimos, Senhor, que Tu estejas usando esses dízimos, essas ofertas, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome seja expandido, que o Teu nome seja glorificado, conhecido nesse mundo. A partir de Garanhuns e outras cidades, que nós possamos alcançar aqueles que necessitam ouvir da Tua palavra, ó Pai, aqueles que necessitam de transformação. Usa cada um de nós, usa os nossos recursos para o louvor e honra do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, sexta-feira, 16 horas, aqui na igreja, nós temos um tempo de oração, de 16 horas às 17 horas. Então, estender esse convite para a amada igreja. Domingo, em virtude da eleição, nós não teremos Santa Ceia, que ocorrerá, então, no domingo, dia 9. Teremos o culto, normalmente, sem a escola bíblica dominical. Então, teremos o culto 9h30 da manhã, terminou o culto, a pessoa vai para casa. Alguns vão votar antes, outros vão votar depois, aí fica à vontade. E 18 horas, nosso culto também, normalmente, ok? E na segunda-feira, dia 3 até o dia 7, nossa semana de oração da SAF. Então a igreja tem disponibilizado bastante tempo e horários para que grupos estejam aqui reunidos, para que nós possamos orar, porque de joelhos, diante de Deus, nós chegamos mais longe. E quem se curva diante de Deus, não se curva diante das circunstâncias. Vamos clamar ao Senhor pelas maravilhas dele. Passar a palavra ao reverendo Jamarque. Sim, rapaz, sabia que estava faltando alguma coisa. O pastor pode vir. Viu? Sexta-feira, 19h30, às 22 horas, nós temos vigília com o Ministério de Intercessão. De 19h30 às 22 horas, vigília aqui na igreja. Mini vigília, né? Mini vigília. De 19h30 até 22 horas, se Deus quiser, sexta-feira, com o Ministério de Intercessão. Que Deus nos abençoe. Deus lhe use. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.
Que bom estarmos juntos aqui, adorando ao Senhor. Nossa saudação aos irmãos que nos acompanham através da internet. Que Deus esteja a nos abençoar de uma maneira muito especial nesse culto que já temos sido abençoados por Ele. Eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e nós iremos ler do verso 44 ao 47. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 44 ao 47. Diz assim a Sagrada Escritura em Deuteronômio 32, de 44 a 47. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Vamos orar mais uma vez, irmãos, por favor. Deus amado e querido, nós te agradecemos pela bênção de abrirmos a tua palavra e lê-la. Pedimos que o teu Espírito continue a falar ao nosso coração, dilatando, ó Deus, a nossa alma, abrindo o nosso entendimento, para que a tua verdade chegue até nós, sem nenhum ruído, sem nenhum obstáculo, e que ela abençoe o meu coração e o coração dos meus irmãos. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Nós não temos capacidade nem de pensarmos algo por nós mesmos. Toda a suficiência vem do Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco e derrama neste lugar a Tua graça, o Teu poder. Esse lugar é Teu, a nossa vida é Tua, essa igreja é Tua, e o Senhor é livre, o Senhor é soberano para fazer tudo aquilo que Te aprouver. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe com a Tua palavra, para a Tua glória, Senhor, oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os amados nesta noite sobre o tema questão de vida ou morte. Você já teve aquela experiência difícil de alguém ligar para você ou entrar em contato pessoalmente e dizer: eu preciso falar com você e é uma questão de vida ou morte? Ninguém quer ouvir um negócio desse, não é? E ninguém também quer falar algo nesse sentido, porque é algo pesado, é algo forte, crucial, dizer que um assunto é questão de vida ou morte. Esse texto que nós lemos, ele apresenta exatamente isso, uma questão de vida ou morte. Mas adiantando, esse texto, ele vai nos mostrar que o que Deus deseja para mim e para você não é morte. Deus deseja para nós vida. Amém, irmãos? Deus é aquele que é a vida, e Ele quer nos dar vida, uma vida maiúscula, uma vida abundante.
uma vida plena, uma vida gloriosa. E nós precisamos entender isso. Esse texto aqui, irmãos, ele está no final do Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, ele funciona como um testemunho ou uma parte do testemunho da renovação da aliança que os israelitas estavam fazendo com o Senhor. Os irmãos sabem que a geração que saiu do Egito, sendo libertada por Yahvé, aquela geração morreu no deserto, exceto Josué e Calebe. E qual foi a razão do Senhor ter disciplinado aquela geração? É porque ela foi rebelde. Os israelitas foram incrédulos, e a incredulidade deles gerou um filho chamado desobediência. Por quê? Porque a desobediência, ela é a filha da incredulidade. A falta de fé ocasiona a desobediência. E aquela geração morre durante 40 anos no deserto. Mas aqui nós temos uma nova geração que iria entrar na terra prometida. E o que Deus faz através de Moisés? Deus faz uma renovação da aliança com aquele povo. Tendo Josué ao seu lado, Moisés encerra este cântico e ele roga ao povo que desse ouvidos à mensagem do Senhor. E é interessante, irmãos, que o Senhor, através de Moisés, ele está, através desse texto, mostrando que a relação do povo com Deus seria uma questão de vida ou morte. De vida ou morte. E quando o povo de Israel cantasse esta canção, eles estavam dizendo que queriam obedecer a Deus, que queriam guardar os mandamentos do Senhor. Então eu queria que você perceba aí, por favor, esse texto, porque esta passagem nos mostra, no verso de número 45, que quando Moisés acaba de falar todas estas palavras a todo Israel, ele diz algo mais. E ele vai mostrar como deveria ser a relação daquele povo com a palavra de Deus. E esse texto, ele é muito instrutivo para todos nós, porque Moisés, ele ensina aquele povo e ensina a nós hoje que a nossa relação com a palavra de Deus, ela deve se manifestar de diferentes formas. Em primeiro lugar, observe o texto nos mostra que aquele povo deveria guardar no coração todas as palavras que Moisés tinha testificado entre eles. Ou seja, eles precisavam ter uma relação de assimilação da palavra de Deus. Eles precisavam ter uma interação com a palavra e precisavam introduzir a palavra no coração deles. Assim também nós. A palavra de Deus é muito preciosa e a gente vai observar isso no texto. E Moisés está ensinando que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos memorizar essa palavra. Nós precisamos permitir que Deus a introduza na nossa alma, porque esta é a única maneira de nós não pecarmos contra Deus. Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar
contra ti. Eu guardo no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Então o texto diz que nós devemos primeiro guardar no coração a palavra de Deus. Mas não apenas isso. O texto diz que esta palavra, ela precisa ser transmitida. Ela não apenas deve ser assimilada pelo povo de Deus, mas ela precisa ser anunciada. E esse anúncio deve começar onde? Deve começar em casa. Olhe, por favor, na sua Bíblia, verso de número 46, que Deus testifica àquele povo, através de Moisés, que eles deveriam ordenar a seus filhos, essa palavra. Ou seja, deveria haver um fluxo de informação e de transmissão da palavra de Deus dentro da família. Irmãos, note bem, graças a Deus nós temos uma igreja, graças a Deus nós temos uma família da fé, graças a Deus nós temos irmãos e irmãs que ensinam a palavra de Deus, que instruem os nossos filhos, sim, mas a responsabilidade primeira de ensinar aos filhos a palavra de Deus é dos pais. A casa deve ser o primeiro ambiente em que os nossos filhos aprendem a palavra de Deus, em que eles são instruídos na palavra de Deus. Então note que há uma segunda instrução. E a segunda instrução é que essa palavra, que deveria ser guardada, ela precisava ser exteriorizada. Que a família deveria ser um ambiente de ensino. Quantos são pais aqui? Por favor, levantem de suas mãos. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. E você que vai ser pai amanhã, mãe amanhã, no futuro, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Esse é o seu privilégio, essa é a sua responsabilidade, refletir Deus e transmitir Deus para a nossa descendência. E é isso que o texto está dizendo. Em um contexto em que tantas mentiras são ensinadas, em que os nossos filhos são bombardeados com inúmeras inverdades, Deus está chamando a mim e a você para ensinar, para inculcar a verdade aos nossos filhos. E Deuteronômio capítulo 6 mostra sobre isso. Deuteronômio nos mostra que o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos deve ser em todas as circunstâncias, andando, parado, ao deitar, ao levantar. Essa é a segunda instrução. Mas há uma terceira instrução que nos apresenta a finalidade desse ensino, a finalidade dessa transmissão do conhecimento da palavra de Deus. Observe aí na sua Bíblia, que o texto continua dizendo: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos, que tratem de quê? De cumprir o quê? Todas as palavras desta lei. Então nós temos aqui uma outra relação com a palavra, que é a relação da obediência, da submissão, do cumprimento. Então, nós transmitimos a palavra de Deus aos nossos filhos, não somente para que eles tenham conhecimento dessa palavra, mas para que eles, juntamente conosco, cumpram essa palavra. Então, a família, ela precisa ser um ambiente de adoração, um ambiente de devoção, um ambiente de culto, em que a palavra de Deus é guardada, é transmitida e é obedecida. Você pode dizer amém? E por que isso? Por que isso? Moisés, ele vai dizer que a obediência sincera
aos princípios da palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Existem coisas que não fazem muita diferença na nossa vida. Então não faz muita diferença se você vem para a igreja de azul ou de verde. Não faz muita diferença se você compra o carro X ou Y. Não faz muita diferença se a sua casa é pintada de branco ou de rosa. Bem, não é isso que vai fazer total diferença na sua vida, nem na minha, não é? Apesar que normalmente não vê tantas casas com algumas cores, né? Mas não é isso que vai determinar. Mas a nossa relação com a palavra de Deus, irmãos, é uma questão de vida ou morte. A maneira como nós lidamos com a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. E observe o que Moisés continua dizendo nesse texto. Diante dessa realidade de guardar a palavra, de transmitir a palavra e de cumprir todas as palavras desta lei, o Senhor, através de Moisés, diz no verso 47, que nós devemos fazer isso, assim como aquele povo, porque esta palavra não é vã. Por que nós devemos ter uma relação de submissão à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é vã. Não é algo sem importância, sem relevância, sem valor. Ela não é vã. Pelo contrário, diz o texto, ela é o que, irmãos? A sua vida. A palavra de Deus é a minha vida. Você pode dizer isso comigo, por favor? A palavra de Deus é a minha vida. Você está com a palavra aí na sua mão ou no seu celular? Então pegue ela, por favor, e diga mais uma vez: a palavra de Deus é a minha o quê? Vida. Ela não é inútil, ela não é irrelevante, ela não é um livro retrógrado, atrasado, confuso. Não, a palavra de Deus, ela é a minha e a sua vida. Se a gente trata a Bíblia como uma coisa vã, como algo de só menos importância, como algo que não tem muita relevância, nós estamos desperdiçando a vida. Rejeitar a palavra de Deus, meus amados irmãos, é abraçar a morte. Vou repetir: rejeitar a palavra de Deus, negá-la, desobedecê-la, ser incrédulo em relação a ela, é abraçar a morte. Mas acolher essa palavra, crer nesta palavra, é abraçar a vida. Porque esta palavra, irmãos, ela tem um autor, e esse autor é a própria vida. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, falando sobre Jesus, em João capítulo 1, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Era a luz dos homens. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus lhe criou para você viver. Você pode dizer amém? Para você viver. O pecado se manifestou, ele trouxe morte, ele trouxe destruição. Mas Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito não é a recompensa, é o dom gratuito, é o presente de Deus, é a dádiva de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus nos criou para a gente viver, e nem a morte vai tirar isso de nós, amém, irmãos? Me lembro da história de um irmão que ele estava perto de morrer fisicamente, e o pastor foi visitá-lo. Você sabe que pastor não faz extrema unção, né? Então o pastor foi visitá-lo para pastorear o coração do irmão, orar pelo irmão, né? E foi lá, e o pastor fez uma pergunta, e disse assim para o irmão: meu irmão, você está preparado para morrer? E ele disse: não, pastor, eu estou preparado para viver. Eu vou me encontrar com Jesus Cristo, e Ele é a minha vida. Eu estou preparado para viver, pastor. Eu vou me encontrar com o Senhor. Você entende isso? Essa realidade maravilhosa, irmãos, desta vida de Deus em nós, e desta vida de Deus que nada pode roubar esta vida de nós, porque nós percebemos que os sinais de morte estão aí. Nós vivemos em um mundo em que os sinais de morte se manifestam, não é verdade? Hoje eu vi uma irmã, né, aqui da nossa igreja, e eu perguntei: como é que está a saúde, minha irmã? Está bem? Ela disse: pastor, quando chega no Zenta, nos primeiros Zentas, né, dos 40, quando chega no Zenta, pastor, né, você percebe que a vida vai passando, e os problemas vão se acumulando, e sinais de deterioração vão se expandindo, mas louvado seja Deus, porque nada disso tira a vida de Deus em nós. E eu disse para minha irmã: graças a Deus, minha irmã, há um corpo ressurreto que está reservado para nós. Essa vida, irmãos, esta vida maravilhosa. Então, perceba esta realidade tão interessante que a Bíblia nos apresenta, quando ela mostra que ela é a nossa vida, porque o autor dela é a própria vida. E quando nós cremos no autor dela, quando nós recebemos como Senhor e Salvador o autor dela, nós desfrutamos da vida desse autor, da vida que está na própria palavra desse autor. Perceba, a Bíblia nos mostra que a nossa vida física, ela depende da palavra de Deus. Sabia disso? Por que você está vivo? Porque há um sopro de Deus dentro de você. Se Deus tirar esse sopro, não tem hospital que resolva. Então a gente está vivo porque tem um sopro de vida, e Deus disse e determinou: Jean vai viver até X, e eu vou viver até X. Quando chegar o tempo. Então a Bíblia nos mostra que a nossa vida física depende da palavra de Deus, porque nós fomos criados por sua palavra. Salmo número 33, versículo 6, nos mostra isso, um texto conhecido que diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, um texto que os irmãos também conhecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela dá vida.
ela dá existência física. Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então perceba, a palavra de Deus, ela nos dá vida física, vida biológica. O sopro de Deus, ele nos vivifica. Mas além de bios, nós temos uma outra vida, a zoe, a vida espiritual. E essa vida espiritual, quem é que nos dá? É o próprio Deus, por meio da sua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, nós fomos regenerados pela palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus, que é uma semente incorruptível. Veja, a sua vida física depende da palavra de Deus, ela é a vida. A sua vida espiritual depende da palavra de Deus, ela é a vida. E para você continuar vivendo, a gente precisa de quê? Também da palavra de Deus. Mateus 4:4, que é uma citação de Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você entende isso? O que Deus está dizendo é o seguinte: que para você ter vida física, você precisa dele. Para você ter vida espiritual, você precisa dele. Para que a sua vida seja mantida, você precisa dele, do sopro dele. É o sopro dele quem nos vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus não é uma coisa vã, ela é a nossa vida, ela é a nossa vida. Agora, observe aqui o texto, olhe comigo novamente em Deuteronômio capítulo 32, olhe por favor, meu amado, Deuteronômio capítulo 32, olha que coisa linda. Moisés diz no verso 47, esta palavra não é para vocês coisa vã, ela é a sua vida. E esta mesma palavra, por esta mesma palavra, vocês o que? Prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O que Moisés está dizendo é: se vocês guardarem esta palavra, Deus vai prolongar os dias de vocês. Vocês vão tomar posse da terra prometida, da terra que mana leite e mel, e a vida de vocês vai ser prolongada. Deus tem promessas para nós também. E as promessas de Deus são iguais a essa, inferiores a essa ou superiores a essa? Hein? Presta atenção. Deus está dizendo para aquele povo que se eles obedecessem a palavra, eles iriam entrar na terra prometida e teriam os seus dias prolongados. A promessa de Deus para nós hoje é igual, é menor ou é maior? É maior. Porque Deus nos promete mais do que uma terra que mana leite e mel. Deus nos promete um novo universo. Deus nos promete o novo céu e a nova terra. E Deus nos promete uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante. Deus nos promete a sua própria vida. O que o texto está nos ensinando? O texto está nos ensinando
que se nós estivermos receptivos à palavra de Deus, se o meu coração, se o seu coração estiver aberto à palavra de Deus, se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente ter Cristo de fato como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós desfrutamos vida, nós desfrutamos as promessas de Deus, nós iremos herdar tudo aquilo que Deus conquistou para nós. E isso é maravilhoso. Amém, irmãos? É maravilhoso. Amém, irmãos? É maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida aqui, nossa, é meritocracia. Tá? O indivíduo trabalha, estuda. E aí ele tem um emprego e ganha dinheiro. É mérito. Está tudo muito ligado à questão do mérito. Então ele se esforça e ele tem a recompensa porque ele se esforçou. Ele trabalha e ele consegue essa visão humana, essa visão mundana, e ele consegue adquirir alguns bens, poucos ou muitos, porque ele trabalhou, essa visão do mundo. Mas imagine a gente sem trabalhar, sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento, e Deus nos dá um santo universo para morar para sempre, um universo perfeito, e Deus nos faz herdar todas as suas gloriosas promessas. Isso é maravilhoso, de graça. A gente não fez nada, a gente só recebeu o seu filho, a gente só acolheu a sua própria vida. Mas eu queria terminar. Todos nós gostamos de ter alegria na vida, não é isso? Alegria. Você gosta de ter alegria, sim ou não? Sim. Quem gosta de ficar triste aqui? Gosta de ficar triste? Ninguém gosta de ficar triste. A gente gosta de ter alegria. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para desfrutar a alegria. Tá? É por isso que a gente gosta de filmes que terminem bem. Porque nós fomos criados para termos esperança e para desfrutarmos a alegria. E qual é a base de toda alegria? Para nós termos alegria, nós precisamos da vida. Você só tem alegria porque você tem vida. Então a vida, ela é o alicerce da sua alegria. Você só desfruta alegria porque Deus criou você e porque Deus preserva você. Mas Deus criou você e Ele preserva você porque a palavra dele é viva, porque a palavra dele não é inútil. Então perceba, a palavra de Deus nos dá vida e preserva a nossa vida. E para nós termos alegria, nós precisamos estar vivos. Então, qual é o combustível da nossa alegria? O combustível da nossa verdadeira alegria é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós falamos sobre a palavra de Deus, ela ser, a nossa relação com ela ser uma questão de vida ou morte, é mais do que existência, irmãos.
É mais do que viver para sempre, amados irmãos. É qualidade de vida, irmãos. É alegria em Deus, irmãos. É satisfação em Deus, irmãos. É gozo em Deus. Então note bem, a palavra de Deus, ela lhe dá vida. Isso é mais do que existência. Isso é mais do que cronograma. Isso é mais do que uma sucessão de dias, de meses, de anos. Isso é mais do que isso. Vida aqui significa vida com significado, vida com sentido, vida com satisfação, vida com alegria, mesmo nos momentos tristes. Mesmo nos momentos tristes, Deus tem para nós a sua alegria. Você pode dizer amém? Mesmo nos momentos tristes, mesmo nos momentos adversos, Deus tem para nós a sua alegria. E como nós desfrutamos dessa alegria? Nós desfrutamos dessa alegria por meio da fé. O apóstolo Paulo estava lá preso em Roma, e ele escreve para a igreja em Filipos, e ele diz: alegrai-vos sempre. Em quem? Na prisão? No sorvete? No carro 0 quilômetro? Na casa de praia? Nos muitos apartamentos? Tudo isso você pode ter, mas não é isso. A nossa alegria não está nisso. E são bênçãos de Deus que trazem alguma satisfação, mas Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E por que a gente pode se alegrar no Senhor? Porque nós temos a própria vida do Senhor. Você não foi criado para viver na morte. Você foi criado para viver, e viver para sempre. Você não foi criado para uma morte eterna. Você foi criado para a vida eterna. Você não foi criado para viver separado, alienado de Deus, longe de Deus. Não, Jesus morreu na cruz por você, para lhe reconciliar com Deus, para que você desfrute da vida de Deus para todo o sempre. Para todo o sempre. Eu termino com Deuteronômio, capítulo 30. Abra por favor aí a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30. A partir do verso 15. Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês, o quê? Viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus o que, irmãos? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês podem ler junto comigo o restante do verso 19 e o verso 20. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida,
para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Diga para a pessoa que está do seu lado: escolha a vida. Escolha a vida. É uma questão de vida ou morte. Mas Deus diz para nós: escolha a vida. E é a minha palavra, diz o Senhor, que vivifica. E é a minha pessoa, diz o Senhor, que é a própria vida. E só nele, você e eu, só nele, em Jesus Cristo, no Deus vivo, só nele podemos ter vida e podemos desfrutar da verdadeira vida. Não escolha a morte, escolha a vida. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, Te buscando, Te adorando. Muito obrigado porque há um caminho de vida para nós. Há um caminho eterno para nós. Há um caminho, Senhor, de vida abundante para aqueles que Te amam, para aqueles que estão unidos a Cristo. Obrigado, Senhor, porque a morte não tem a palavra final. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar ao Deus vivo. Nós podemos crer e receber bênçãos do Deus vivo e verdadeiro. Obrigado porque nós recebemos a própria vida deste Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio maravilhoso de Te buscar, pela bênção de sabermos que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor faz novas todas as coisas, de que o Senhor restaura a nossa história, de que o Senhor reconstrói a nossa caminhada, de que o Senhor nos tira da morte e nos dá a vida, de que o Senhor nos tira de uma vida miserável, de uma vida desgraçada, de uma vida de morte, e nos dá uma vida abundante, uma vida plena, uma vida gloriosa, uma vida que não é uma descida em direção ao precipício, mas uma vida de glória em glória. Em meio às tribulações, em meio às lutas, nós vivemos de glória em glória, de glória em glória, e nós Te adoramos por isso, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra foi entregue a nós. Obrigado porque nela nós temos, na pessoa de Jesus, a vida, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa que está aqui. Às vezes, Senhor, as circunstâncias querem nos abater. Às vezes, ó Deus, os problemas, eles se avolumam contra nós. Às vezes, ó Deus, a nossa esperança, ela vai sendo afetada. Nos faz lembrar, Senhor, que nós já recebemos o maior de todos os presentes, a própria vida, Jesus Cristo. Nos faz lembrar, Senhor, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas que cooperam para o nosso bem e para a glória dEle. Nos faz lembrar, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Então, Senhor, que essas verdades nos encham de alegria, que essas verdades nos encham de esperança,
e que nós possamos entender que por maiores que sejam as adversidades que nos assolam, que nos afligem, se nós estamos em Cristo, há uma vida inabalável em nós, há uma vida eterna, há uma vida gloriosa, e nada pode nos roubar esta vida. Por mais que haja perdas, o céu compensará todas as nossas perdas. Por mais que haja dores, o Senhor um dia compensará todas as nossas dores. E nos faz ter um coração, Senhor, consciente disso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria convidar você a orar com a pessoa que está ao seu lado. Por favor, enquanto o louvor ministra uma canção, você podia se aproximar de alguém aí ao seu lado. Não fique só, se aproxime de alguém aí, dê uma olhada aí ao seu redor. E eu queria que você orasse pela pessoa que está ao seu lado, que você abençoasse a vida dessa pessoa, que você ministrasse em Cristo Jesus na vida dessa pessoa, que você orasse por ela, orasse pela família dela, orasse pelos planos dela, e que Deus dirigisse a vida dela. Vamos ter esse momento de oração enquanto o louvor ministra uma canção. Queria convidar você, meu amado, minha amada, a estar orando em nome do Senhor Jesus. Das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, com incenso misturado na oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Eu vou levar, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Queria ter mais um momento de oração. Às vezes a gente está levando fardos, irmãos. Fardos que não são para nós levarmos. Por exemplo, o que é a ansiedade? A ansiedade é levar um fardo. É a gente querer controlar o incontrolável. Não é? É a gente se preocupar com o futuro porque a gente quer de alguma maneira controlar o futuro. Mas a gente não controla o futuro, a gente não controla nem o presente. E
E às vezes a gente vai levando fardo, a gente vai levando preocupações na vida, eu e você. Mas está na hora da gente lançar fardos para o Senhor. Pedro diz que nós devemos lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então, o que está lhe pesando? Talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja uma preocupação com a sua saúde, talvez seja uma preocupação relacionada a um plano futuro, alguma coisa que está pesando na sua alma, que está trazendo preocupação ao seu coração, que está trazendo angústia a você, e está na hora de você lançar isso ao Senhor, a sua preocupação, o seu problema, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua inquietação diante do Senhor. E se você quer fazer isso nessa noite, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. O pastor Wallace mencionou que no decorrer do culto, que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que faz maravilhas. E nós precisamos, irmãos, lançar ao Senhor os nossos fardos. Nós precisamos lançar ao Senhor os nossos problemas, as nossas cargas, os nossos pesos. A gente não pode carregar, mas Deus pode carregar. A gente não pode resolver, mas Deus pode resolver. A gente não pode solucionar, mas Deus pode solucionar. Ele é poderoso para isso. O que está lhe preocupando? É o futuro, é a incerteza do futuro, é um desafio no futuro, é uma questão que você vai ter que resolver. O que está lhe angustiando? Qual o seu peso? Qual o seu peso? Lance ao Senhor. Faça a sua parte, mas aquilo que você não pode fazer, só Deus faz. Lance ao Senhor. Lance ao Senhor o seu problema. Lance ao Senhor a sua angústia. Lance ao Senhor a sua dor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui estamos nós, ó Deus, diante do Senhor. O Senhor que é o Deus poderoso, o Senhor que é o Deus que carrega o nosso fardo, o Senhor que tem um jugo suave, que tem um fardo leve, o Senhor que é poderoso para levar as nossas cargas, o Senhor que já levou lá na cruz, na pessoa do teu Filho, os nossos pecados, e o Senhor que diz: não fique ansioso de coisa alguma, de coisa alguma. Ó Deus, mas muitas vezes nós ficamos, e aqui nós estamos, ó Deus, diante de Ti, para entregarmos ao Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, sabendo que já recebemos do Senhor a maior dádiva, a vida em Cristo. Nós já recebemos a vida em Cristo. E se nós recebemos a vida em Cristo, nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos, de fato, de verdade, em Cristo. Então, Senhor, abençoe. Nós entregamos a Ti a nossa família. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos, genros, noras, netos, enfim, ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa casa, nós entregamos a Ti o nosso trabalho, nós entregamos a Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, nós entregamos a Ti, Senhor, e nós pedimos a Tua ação, pedimos que o Senhor, conforme a Tua vontade, salve o perdido, cure o enfermo, abra uma porta de emprego, restaure o caído, liberte o preso, sare o ferido, e que o Senhor faça coisas novas, ó Deus, na nossa vida, que o Senhor realize maravilhas, que o Senhor opere prodígios e nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a descansar em Ti, nos ajude a repousar a nossa alma em Ti, nos ajude a orar, e enquanto oramos, nós colocamos diante de Ti tudo, e nós descansamos na Tua providência. Nos abençoe, Senhor,
nos abençoe. Abençoe a nossa vida, abençoe esta igreja, abençoe cada família aqui representada, abençoe as pessoas que nos acompanham pela internet. Ó Deus, se há pessoas perdidas, salva. Se há pessoas, ó Deus, que estão caídas, restaura e ajuda-nos, ó Deus, a confiar e descansar em Ti. Abençoa-nos, abençoe o nosso país, abençoe as eleições, ó Deus, no próximo final de semana. Cumpre, Deus, os Teus propósitos. Abençoe o nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Guarda o nosso Brasil de homens maus e perversos, e abençoe a nossa nação, e abençoe a igreja nesta nação, e derrama um avivamento, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Você pode dar um abraço aí na pessoa que está do seu lado e dizer para ela: descanse no Senhor, meu irmão. Deus tem cuidado de você. Diga para ela: descanse no Senhor. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Deus abençoe a todos. Pastor Alisson, algum aviso? Mais não? Vão na paz. Deus acompanhe. Pela cruz me chamou.